Tudo bom, e você? Maravilha, graças a Deus, melhor agora. Maravilha. Como é que tá a minha imagem? Tá boa aí? Tá me vendo bem? Me ouvindo bem também? Ouvindo sim, se baixar um pouquinho melhor, só para eu ver mais o teu rosto. Deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui um pouquinho para frente aqui. Tá melhor agora? Agora sim. Ficou bom. Maravilha. Bala. Bosco, como a gente faz todas as noites aqui, eu me apresento. Meu nome é André Carneiro, eu sou responsável pelas mídias sociais, né, do Consulado Campinas. A gente tem a honra de contar com você hoje aqui para dividir essa live. E queria que você desse boa noite aí também para o pessoal aí que está te acompanhando já, e daqui a pouco chega mais. Maravilha. Cara, prazer poder estar fazendo parte de mais uma live, em especial falando, não é, do nosso Leão da Ilha. E, rapaz, é um prazer estar falando com você, com os torcedores do esporte, do Brasil todo. O esporte tem uma nação muito grande e eu fico feliz por essa oportunidade. É bom a gente poder estar falando e dos bastidores, do momento atual, enfim. Então, para mim é um prazer e desejo que todos tenham uma bela live aí. Maravilha. Bosco é que nem vinho, né? Não fica velho não, né? Tempo passa e é a mesma cara, né, Bosco? Rapaz, é porque a água daqui é boa, né? A água daqui é boa. Hoje tu tá morando nos Estados Unidos, Bosco? Sim, tô morando na Flórida, já fazem 9 anos. E assim, cara, a gente parou de jogar futebol, né? Muitos jogadores param de jogar futebol e continua tendo uma vida ativa, né? Praticando algum esporte ou trabalhando em alguma coisa, e não pode parar, né? Então aqui a gente, de vez em quando, bate um tênisinho, de vez em quando a gente dá um treino aqui pra goleirada e vamos manter na forma, né? Faz parte da vida. Faz parte, né? Manter, né, em movimento, né, Bosco? Com certeza, é super importante, não pode parar não. Ô, Bosco, deixa eu te perguntar, Bosco? Tô ouvindo. Dá uma travadinha aí. Tô ouvindo. Agora, Bosco, voltamos. Boa. Deixa eu te perguntar, e como é que tá aqui a gente tá retomando, né, a atividade aos poucos, né, a gente tá numa retomada gradual. Tô falando aqui de Campinas, São Paulo, né? Sim. Aqui a gente não chegou a decretar lockdown, essas coisas mais drásticas. Como é que foi aí esse momento aí para vocês de pandemia? Como é que tá funcionando aí? Tá comércio? Como é que tá a vida aí de vocês? Cara, aqui tá quase normal. Já fazem aí umas 3 semanas a 4 que o governador aqui da Flórida, junto com o presidente Trump, foi liberando o comércio, né? Os serviços essenciais não fechou. No caso, hospitais, supermercados, pet shopping, serviço de construção civil, mão de obra, essas coisas não parou, porque é um serviço essencial aqui nos Estados Unidos, né? Mas assim, o que fechou foram os parques, né? Todos fecharam, mas agora já reabriram, alguns, né? E restaurantes, shopping, essas coisas ficaram fechadas. Mas hoje já está funcionando normalmente, né? Hoje já tá, os parques já estão voltando, assim, com a capacidade menor, né? Sim. Mas já aberto. Os restaurantes já estão liberados com capacidade normal. Academia também já está aberto, salão de beleza. Mas assim, no começo aqui teve um lockdown sim, mas não muito rigoroso. O lockdown aqui foi de madrugada, né? Foi de 10 às 5 da manhã. Então aqui não teve a questão de ter que ficar em casa, né? Claro que aqui tem com muita responsabilidade, né? As pessoas saíam para passear no parque, mas assim, com muito cuidado, no supermercado com máscaras, enfim. Sem aglomeração, né, Bosco? Sem aglomeração, né? Isso aqui teve realmente. E parque de diversão aqui, né? Como a Flórida vive do turismo, os parques aqui são
é a economia do estádio, né? Então, assim... É vital, né? Para vital. manter, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, tem ideia, um parque da Disney aqui, cara, ele movimenta até 100 mil pessoas por dia, um só. Então, é uma coisa que teve muita responsabilidade. Mas aqui, com o controle, né, dos casos, né, aqui tem hospital, tem internação para todo mundo, então não teve essa preocupação de não ter algum tipo de respirador para quem precisasse, né? Não teve isso aqui. Então, mas passamos bem, cara, passamos bem, graças a Deus. Que bom, Bosco. Aqui onde eu tô, nessa região aqui, tiveram poucos casos, mas a gente não pode relaxar, né? Tem que ter atenção e a gente segue sempre a orientação do governo, né? Tem que se cuidar, né? Maravilha. Bosco, deixa eu te perguntar. Agora vamos começar pela carreira, né? Bosco nasceu onde? Escada, foi, Bosco? Escada, Pernambuco. Exatamente. Escada, Zona da Mata. E o começo da carreira, como é que foi, Bosco? Tô te ouvindo. Tá dando um delayzinho. Dando um delayzinho? Sim, tá dando... Meu pai viajava muito, então eu nasci em Escada, mas já em seguida a gente foi para Recife. Mas assim, a minha criação mesmo foi em Recife, mas muito orgulho de ter nascido em Escada, um lugar que depois eu voltei para conhecer melhor, e com convite do prefeito, enfim, muito feliz e orgulhoso de ter nascido em Escada. Então, cara, o início da minha carreira começou no Vitória de Santo Antão, né? Estive lá em 92, 93, e no final de 93 eu fui para o Sport para disputar a Taça São Paulo de juniores de 94. Mas assim, na Desportiva Vitória eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores. Foi um clube que abriu a porta para mim, me aceitou e confiou no meu trabalho. É um clube que eu também tenho muito respeito, muito carinho e muita gratidão. E no final deu certo a negociação para o Sport. Cheguei no Sport no final de 93 e já cheguei para disputar uma competição, né, a nacional. E para mim foi assim muito importante para minha carreira, porque a Taça São Paulo Júnior é uma experiência formidável, né, para quem está começando a sua carreira. E para mim foi uma experiência muito boa. Fiz grandes amizades com aquele elenco. E Chiquinho tava contigo, né, no time, inclusive, tava, né? Isso. Chiquinho, Leonardo não tava, acho que Leonardo foi na de 93. É que Leonardo era um ano, acho que era um ano ou dois, né? Acima, né, de vocês, né? Isso, E a gente foi bem, cara. A gente passou a primeira fase, demos azar e uma participação bem legal. Eu até acompanhei esses jogos de vocês, passaram na TV Pernambuco. Vocês caíram contra o Palmeiras. Eu acompanhei esse jogo aí. Foram jogos eletrizantes. Acho que foi 5-3, se eu não me engano, esse jogo contra o Palmeiras. Foi gol que só. Foi. Eu não lembro muito bem quanto é que foi o placar, mas mas foi um jogo, como você falou, foi pegado, foi eletrizante. Eu acho que acabou o primeiro tempo, acho que 1-0 ou 1-1, uma coisa assim. E a gente, no segundo tempo, deu uma cansada, porque a gente foi de ônibus, né, cara? A gente pegou a estrada, 2 dias de ônibus e veio da primeira fase forte, né? Jogando com o Botafogo, Internacional. O outro time eu não lembro. E a gente ganhou do Inter e ganhou do Botafogo. A gente ganhou do Inter, do outro time empatou com o Botafogo, se eu não estou enganado, na primeira fase. Então foram jogos pesados, onde exigiu muito, né, dos nossos jogadores. E a gente chegou um pouco cansado. Mas assim, a qualidade do Palmeiras era muito grande, né? O Palmeiras tinha Amaral na época. E merecida a vitória. Mas enfim, foi uma experiência boa e que deu confiança, né, para aquele grupo, né? Que quando voltou
alguns jogadores já foram para o profissional. Exatamente. Foi o meu caso, o caso do Chiquinho, então foi uma experiência boa. E nos deu realmente experiência de poder chegar no elenco profissional do esporte na época, né? Nosso cônsul Jaelson estava nesse jogo aqui. Ele mandou o recado aqui e mandou um abraço para você também. Quem mandou? O Jaelson, nosso cônsul. Ah, o Jaelson. Um abraço para ele. Fez o contato com você, inclusive. E naquela época, cara, o esporte só tinha fera, né? Tinha Betão ainda, tinha Bizu. Tinha o Márcio, goleiro ainda. Era o Jefferson, Márcio, Alberto. O Jefferson, Márcio. Isso, E tinha o Ataíde, tinha o Bossato. Era um time, cara, de muita qualidade, né? Então a gente chegou e logo quando eu cheguei no esporte ali com 18 anos, jogando com essas feras todas, né? Então, assim, a gente acaba tendo que se superar, né? Cara, pra ficar aqui, continuar aqui, a gente tem que batalhar, tem que dar o melhor, né? E graças a Deus deu certo, cara. Bosco, vamos dar uma palavrinha aqui com o pessoal que está participando também da live com a gente. Estou mandando os recados aqui. O Valdemir da Cajepa, que é da Paraíba aqui, mandando um abraço pra gente, falando aqui que você é um grande goleiro. Na época foi um dos melhores mesmo. O Márcio Sobral, na verdade não só da época, né? Você figura em várias seleções de todos os tempos, né? Quando fazem aquelas enquetes, colocam Bosco e aí Bosco, Magrão, aí fica aquela disputa sadia, né? Pra ver quem foi o melhor goleiro. Mas disputar com o Magrão também, a Bosco tava no auge, né? Sempre foi o melhor goleiro do esporte nessa época, né? Dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas aí veio o Magrão, né, Bosco? O cara disputou mais jogos do que todo mundo. Aí o cara. Aí fica difícil, né, Bosco? Fica até injusto, né, fazer uma comparação como essa, né? O Magrão foi o grande nome do esporte, né, nos últimos anos. E eu fiquei no esporte 7 anos, né? E eu comecei a ser titular mesmo em 97. E fiquei até 2000, né? Até o final de 2000 como titular. Então, assim, o Magrão tem aí, não sei, 10 anos de esporte, então não tem nem como comparar, né? Até é injusta essa comparação. Mas, assim, eu fico muito feliz em poder fazer parte da história do clube, né? Você ter o seu nome, ter o seu nome eternizado no clube da grandeza do esporte, né? Um clube de centenário que tem uma tradição muito, muito forte no futebol brasileiro. Então, você fazer parte desse hall, né, de ídolos, para mim cara, eu fico muito honrado mesmo e feliz por isso, e já fico muito feliz se me escolherem como o segundo melhor goleiro. Isso para mim já é uma vitória, já é um título para mim, porque com certeza o Magrão não tem nem como comparar. Ele foi o grande nome do esporte nos últimos anos, uma referência, foi um grande líder. Conheci o Magrão pessoalmente, joguei com o Magrão 2 vezes na Portuguesa e no Fortaleza. Conheço o ser humano do Magrão, uma pessoa maravilhosa, um ser humano sensacional. E como atleta, inquestionável. Ele foi realmente um atleta, né? Se cuidava, treinava e merecedor de tudo que conquistou, principalmente no esporte, onde ele teve o seu melhor momento no futebol. Então, muito merecido. E eu fico feliz por ele, porque conheço e tê-lo como amigo, para mim é um prazer. Que bom, Bosco, que bom. É bom isso, né? Esse negócio que às vezes fica aquele ciúme de ego, né? Isso não é legal nem pro clube, nem tampouco para a história, né? Dos dois atletas, né? Dos ex-atletas agora, né? Você e o próprio Magrão, que tiveram histórias assim fantásticas dentro do esporte, né? E você também fora do esporte, figurando, né, em outros clubes também. Então, pra gente é uma honra ter tido, né, vocês dois como atletas do Esporte Clube do Recife, pode ter certeza. A torcida, a gente foi bom para todo mundo, né? Você sair, depois vir Magrão, teve Maisena também, teve Albérico também, o grande Albérico também, que ficou vários anos desde a base, né? Passou pelo principal também. Então são vários goleiros que... O esporte sempre foi bom de goleiro, sempre teve
bem servido, né? Na camisa 1 sempre teve um grande nome, né? Por isso que a gente fica, às vezes, até exigindo mais, né, dos meninos quando assume. O Luan Poli agora também está vestindo muito bem a camisa do Sport, mas tem Maílson, né, que é bastante exigido, que vem da base. Então a gente sempre foi muito bem servido. E isso é uma posição que a gente não se preocupa, né? A gente olha para trás, tem lá um goleiro que está servindo bem, está fazendo grande defesa, pegador de pênalti. É sempre uma referência, né, para toda equipe, né? Toda equipe boa começa com um bom goleiro, como se diz, né? Sim, com certeza. Mas isso, o Sport ter bons goleiros, isso é muito do próprio torcedor, cara. Que o torcedor do Sport ele é muito exigente, né? Então, goleiro que o torcedor vê que vai passar aperto, a torcida sabe como fazer e a diretoria vai atrás de outro, né? Não é quem está no Sport hoje jogando e tendo uma sequência de jogos é porque é bom, né? Já passaram goleiros pelo Sport que o torcedor não é da vida curta no Sport. O goleiro que tem vida longa no clube, como o Sport, cara, é porque ele é bom. Então isso deve muito ao próprio torcedor, que é exigente, e tem que ser mesmo, porque o torcedor, ele hoje, principalmente, tem sustentado o clube, né, com essa onda de sócio-torcedor. Então, não sei quantos sócios-torcedores do Sport tem, mas em alguns clubes do Nordeste, com o dinheiro do sócio-torcedor, paga a folha, né, do elenco todo. Então, assim, o torcedor tem que exigir mesmo, porque ele que está pagando. Da mesma maneira que nós brasileiros, como cidadãos, a gente acaba cobrando, né, as pessoas que estão na política, porque nós pagamos realmente o salário deles, pagamos impostos, o torcedor tem que cobrar também, né, da diretoria, dos jogadores, porque, de uma certa forma, o torcedor está pagando também para que o clube faça sempre um bom elenco. E o torcedor quer ter um ano vitorioso, né? Porque o torcedor não gosta de ser zombado pela torcida adversária. Então, quanto melhor é o elenco, mais o torcedor vai para campo. Quando os jogadores dentro de campo correspondem fazendo bons jogos, o torcedor acredita, continua indo nos jogos, né? Então, e graças a Deus, na minha época, né, quando eu estava no Sport, o Sport sempre teve momentos bons. Então, assim, era muito fácil jogar com a Ilha do Retiro lotada. Era muito fácil lotar a ilha, porque o Sport estava sempre fazendo boas campanhas, e quando a gente via a ilha lotada, o jogo ficava mais fácil dentro de campo. Então o torcedor, ele sabe da força que tem, por isso que tem o hino do casar, que ali o time adversário já entra um pouquinho mais preocupado, e o jogador do Sport já fica mais animado, né? Já fica mais excitado. Então, cara, o torcedor, ele tem que exigir mesmo. Então começa pelo goleiro. Se o goleiro não tem qualidade, o torcedor tem o direito de exigir, e às vezes pede posição ou até manda embora, enfim. Mas isso deve muito ao torcedor, que cobra muito. E eu acho isso válido. Legal. Bosco, pegando esse gancho de torcedor, uma pergunta aqui do nosso amigo Damião Evandro, que é integrante do consulado também, é de Pernambuco. Ele deu boa noite aqui pra gente e perguntou se você tem alguma mágoa da torcida em alguma passagem, que você, ou como adversário, ou até mesmo defendendo o clube, se alguma coisa te deixou magoado. Não, de nenhuma forma, cara. Eu não tenho nenhum tipo de rancor, de rachadura com nenhum torcedor de nenhum clube que eu fiz parte. Como eu falei para você, o torcedor, ele é exigente. Então, quando você não está numa fase boa, ele vai querer que o outro jogador jogue para dar sequência, né? Assim, a minha saída do Sport na segunda vez que eu fiz parte foi um pouco conturbada por algumas coisas que aconteceram, mas não foi por causa do torcedor, né? O torcedor, como eu falei, ele estava exigindo, e ele tem que exigir mesmo. Então o jogador tem que ter essa sabedoria, tem que ser maduro o suficiente para entender que não é coisa pessoal,
É coisa, né, de momento. Então, mas assim, a minha segunda passagem pelo esporte foi boa até o momento que eu não pude mais jogar. Eu fiquei 72 dias sem jogar. E nisso o Maisena entrou, né, e o Maisena foi muito bem. Então, quando chegou a minha condição de jogo, não tinha por que o treinador tirar, né, porque o time estava bem, o goleiro também estava indo bem. Então, não tinha por que tirar. Eu conversei muito com o Hélio dos Anjos na época, né, sobre essa situação e aceitei bem, porque a gente também tem que saber que o melhor jogador do momento tem que jogar e você tem que entender aquele momento dele, tem que respeitar aquilo. Também, quando for o seu momento, o outro jogador também tem que respeitar o seu momento, né, quando você entrar. Então, fiquei no banco depois que chegou a minha condição e depois o Hélio dos Anjos me colocou para jogar, mas aí eu me machuquei, fiquei mais 45 dias sem jogar e o Maisena entrou, continuou bem. Foi naquele jogo do Náutico, não foi, Bosco? Isso, bati um tiro de meta e o meu adutor rompeu. E não tinha por que tirar o Maisena, né? Mas, cara, tem treinador que você acaba sendo um jogador de confiança dele, então ele quer colocar você para jogar de qualquer forma. Não que o outro esteja mal, mas é porque você é o jogador de confiança dele, né? Então, com o Hélio dos Anjos foi assim, e no Brasileiro, quando o Hélio foi embora, e aí veio o Nereu, né? O Nereu estava como um interino, e teve aquele jogo do Marília, né? Que foi 7-1. Sim. E ali realmente foi o ponto para eu sair do esporte, né? Não por conta dos 7-1, porque aquela noite foi uma noite atípica, né? Nenhum jogador, né, estava bem naquela noite. Foi um acidente de percurso, né? Que isso ficou manchado na carreira dos jogadores que fizeram parte daquele elenco, né? Existe aí uma teoria da conspiração. O Neuripeiro adorado por todos do elenco. E o Marília foi muito bem, mas só que ficou manchado, ficou na memória do torcedor, da nossa memória. Foi horrível pro torcedor e pior ainda pra gente que fez parte. Mas chegou aquele momento ali, eu falei assim, cara, acho que pra mim deu, né? Cheguei pro presidente, na época o Severino, né? O Branquinho. Sim. E falei pra ele que meu tempo no esporte já tinha dado e eu queria dar uma saída e tal. E eu pedi a ele para estar me desligando do clube. E o Fortaleza tinha entrado em contato comigo, me fazendo uma proposta. E o Branquinho, ele falou assim, não, eu te libero, mas que não seja para nenhum time da Série B. Porque na época o Sport estava na Série B, né? Em 2003. Verdade. Perdão, 2004. 2004. Jogador, eu não iria defender nunca a camisa de outro clube no seu esporte. E eu tinha esse compromisso, né? E não fui pro Náutico, preferi ficar no esporte mesmo, na reserva. Mas quando teve essa oportunidade por Fortaleza para ir para jogar, aí eu fui. Teve também o Paysandu, né? Na mesma época também não quis ir. E preferi ficar no São Paulo, no esporte, brigando pela posição. E o Hélio tinha me dado essa condição. Falou assim, não, fique aí, vai brigando, vai treinando, quem tiver melhor joga, ok. Bom, aí o Hélio foi pro Fortaleza e acabou me chamando para ir para lá e eu falei pro Branquinho e deu certo, né? Saí, mas não com ressentimento com o torcedor, muito pelo contrário, eu sou muito grato. Fui muito feliz junto do torcedor do esporte na minha época que eu jogava lá, né? O torcedor gritava o meu nome e jamais. Mas
não estava vivendo um bom momento na época, então preferi sair para não atrapalhar. Então a gente acaba pensando mais no clube do que na gente mesmo. E foi isso que aconteceu, mas não tenho nenhum tipo de ressentimento com o torcedor, muito pelo contrário. O que eu tenho é gratidão e alegria de ter feito parte desse gigante do futebol brasileiro. Que legal, Bosco. Vários torcedores aqui do Fortaleza também estão acompanhando a live. Acho que é o pessoal que te segue, né, que continua seguindo. Inclusive, até a gente tá tendo aqui a honra também de contar, são vários torcedores, né? Tanto do Fortaleza e, lógico, do Sport, é a maioria, né? Mas a gente tá contando aqui com o prazer também de contar com o Rogério Showman, tá participando da live, mandou um abraço aqui para você. Outro para ele. Além de jogador, é torcedor também. Ele de jogador, né? É torcedor do Sport também. E Rogério, também. Eu joguei com o Rogério Showman. Eu joguei com o Rogério. Jogou com o Rogério? Joguei com o Rogério, pô. Gente boa demais, gente finíssima. Grande abraço, Rogério. Você é fera demais, tá doido. Prazerzão ter conhecido, ter trabalhado com ele por pouco tempo, né? Foi pouco, mas foi muito bom, porque o Rogério todo mundo conhecia, pô, da conquista de 87. Então, herói de 87. Né? A gente, quem tava no futebol sabia quem era o Rogério, pô. Então, pra mim foi assim, um primeiro jogador com nome, né, forte que eu joguei, foi lá no Vitória. Então, pra mim foi uma satisfação muito grande estar jogando com ele. Um grande abraço pro Rogério, cara. O Damião só complementou aqui, que é o Damião Evandro, né, que fez a pergunta lá em relação à mágoa com torcedores. Ele falou aqui que começou a torcer para você, começou a torcer pro Sport por causa de você, né? Você no gol do Sport e, assim, fomentou, né, gerações aí a torcer pelo Sport. Dava muita confiança e com o seu talento e a sua garra dentro de campo, os torcedores se inspiravam, né? E eu acho que teve muito goleiro aí que fazia as pontes de Bosco, né, e gritava Bosco. Não, vira e mexe o pessoal, torcedor manda mensagem para mim aqui no Instagram, né, dizendo que começou a jogar depois que me viu jogando e se espelhou e jogava peladinha e fazia uma defesa e gritava Bosco e tal. Então, assim, muita gente, depois que eu encontrei, depois de grande, até no Fortaleza também, cara, no Fortaleza tinha lá um analista de sistema chamado Henrique, que aí ele, quando eu voltei lá, né, para ser treinador de goleiro em 2017, cara, ele falou, Bosco, cara, você era meu ídolo, cara, você ainda ele falou, né, cara, como eu joguei bola, o pessoal me chamava de Bosco, não me chamava mais de Henrique, me chamava de Bosco, porque eu mesmo falava, gritava e quando fazia defesa e me apresentava como Bosco. Cara, isso pra mim assim, e pra quem vive isso, né, cara, é muita alegria, porque a gente acaba fazendo parte da infância de muita gente, né? A gente acaba fazendo a alegria de muita gente. Então, isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu fico feliz por ter feito os torcedores do esporte feliz, né? Enquanto lá eu estava. Então, é muito gratificante pra gente. Que legal, Bosco. O pessoal do Consulado de João Pessoa também está participando com a gente aqui. Mandando um abraço. E o Souza, né, que jogou com você no São Paulo, tá aqui participando da gente pra live. É o bom e velho Souza, meu irmão. Meu amigo e irmão. Amigo mais chegado que irmão. Souzinha, beijão, te amo, irmão. Arretado. O pessoal de João Pessoa, Bosco, tá perguntando aqui quem foi o melhor treinador que você teve na história, assim. Eu sei que você deve ter trabalhado com vários, né, que você tem uma estima, mas quem é aquele que você tem aquele carinho por ter dado a oportunidade, de repente, num momento mais difícil que você teve, ou assim, por ter estimulado tanto que você chegou até momento de seleção brasileira, né, em várias oportunidades. Tem aquele que você tem um carinho especial, né, Bosco? Quem seria? Cara, tem, lógico que tem, mas assim, seria muito injusto da minha parte citar só um nome, né? Foram tantos treinadores, cara, que passaram pela minha vida, que me deram oportunidade, que confiaram no meu trabalho, e seria injusto eu falar um nome só. Eu tive essa mesma pergunta numa live com o pessoal do São Paulo, né?
E assim, eu vou falar a mesma coisa. Na verdade, na live deles eu esqueci o nome, na verdade. Então, para mim, foram 4 treinadores que foram super importantes assim na minha carreira. E assim, como o formador, né, que o Nereu Pinheiro, foi ele que me levou para o esporte. Então, assim, e era um treinador, né, que todo mundo adorava. E assim, ele foi fundamental no meu começo. Estava saindo o Albérico, né? O Albérico tinha sido bicampeão pernambucano jogando, estava na reserva dele. E o Albérico sempre fazendo partidas boas, mas naquele momento não estava vivendo um momento feliz. E o Hélio optou por me escalar. E ele confiou, ele comprou a briga. O Sport colocou à disposição dele mais um goleiro se ele quisesse contratar, mas ele falou que não precisava, que ia ficar comigo até o final. E graças a Deus deu certo, né? A gente fez um campeonato bom em 97 e continuei em 98, né, até 2000, e deu tudo certo. Então o Hélio, não só por isso, mas porque ele realmente é muito bom treinador. O dia a dia dele é muito bom, os treinos, as palestras, né? É um treinador que motiva muito a gente, que conversa muito, que vai no psicológico, que tira do atleta o máximo, né, que ele pode dar. Então ele foi um treinador importante na minha vida e também foi um dos melhores que eu peguei. E depois o Paulo Tuori, né, quando eu cheguei no São Paulo, e é um cara assim sensacional, um cara super inteligente, gente da melhor qualidade, e o que ele fez com o São Paulo ali em 2005 foi fantástico. E consequentemente o Muricy foi o treinador que eu passei mais tempo, né, no clube, 3 anos, né, consecutivos. Todo com ele, né, eu coloco ele como principal porque conheci mais a pessoa do Muricy, né? Não só como treinador, mas como pessoa, como ser humano. E muitas pessoas que estão de fora só conhecem o Muricy como treinador. E como treinador ele é daquele jeito mesmo, zangadão, né? Às vezes brincalhão, mas cara, esse cara no dia a dia é fantástico. Ele é sensacional, bicho. Foi um paizão mesmo. E jogadores lá jogavam por ele, porque ele era realmente um paizão pra gente. Assim, ele sabia, né? Foi jogador, sabe como é vestiário. Uma referência, né, Bruno? É uma referência. Então, eu cito esses 4 nomes aí. Mas assim, cara, muitos treinadores importantes na minha vida. Mas você pediu para eu citar o melhor. Eu coloquei 4, eu acho que ficou justo. Ficou sim. Eu lembro de Hélio dos Anjos falando da tua reposição, né, do tiro de meta. Teve um jogo, eu vi só o VT, lógico, né, não era tão transmitido como hoje, mas um jogo lá em Jaboatão, naquele estádio lá, esqueci agora o nome agora, mas ficava em Jaboatão Velho lá, né? Que era tu batesse um tiro de meta que quase fizesse um gol, velho. Acho que foi contra o América. Aí o Hélio dos Anjos foi para um programa, acho que era o programa dos Mala, né, na época, passava na TV Pernambuco, e ele comentou essa tua peculiaridade, né, de reposição do tiro de meta com uma força que ele nunca viu. E ele dizia, o Bosco, eu via isso no treino, isso é muito importante, porque a bola já chega lá na frente, um perigo, e a gente tendo jogadores de velocidade, como o Leonardo, como citando vários, né, que a gente estava na época, principalmente o Leonardo, e a bola chegava com uma facilidade, e nesse jogo, particularmente, realmente chamou muita atenção, porque foi até escanteio, o goleiro espalmou a bola, porque se ele tivesse deixado entrar, evidentemente que naquela época não valia o gol, né, porque sim, hoje valeria, né, sim, mas naquela época não valeria, né, o gol. Mas ele ficou tão assustado que a bola veio, que não sabia se tinha pego em alguém, que mandou pro escanteio, né. Foi uma situação que chamou realmente a atenção mesmo
tanto dele, né, lógico, né, como teu treinador, como da torcedor também, né? Aí até o pessoal falava, o campo é pequeno, mas danou-se, o campo, a bola atravessar o campo todinho com aquela velocidade, aí é demais, né, Bosco? Ainda dizer que o campo é pequeno, tirar o mérito do cara é danado, né? Na verdade, a FIFA ela coloca 3 dimensões, né? Você tem que obedecer essas 3 dimensões ou 2 dimensões. Não estou bem certo, mas não é os 100 metros. Acho que tem 2 ou 3 opções que você tem que respeitar, né? Antigamente era assim, hoje existe o padrão FIFA, então o padrão FIFA deve ser esse tamanho universal. Mas assim, era uma jogada importante, já saíram muitos gols assim, quando eu jogava, porque eu bati o tiro de meta, a bola chegava na intermediária e a gente sempre tinha uma referência mais alta, né? Ou então um jogador que tivesse uma impulsão, que tivesse um tempo de bola bom para ganhar a primeira bola, dar uma casquinha e fazer, como você falou, Leonardo, em velocidade, né, para fazer o gol, ou dar para alguém, ou alguém passava também. Então, assim, aconteceram muitos gols. Teve um gol lá no Mineirão, naquele jogo de, acho que 6-1, 6-0, em cima do Atlético Mineiro no Mineirão. Saiu um gol assim, eu bati um tiro de meta, a bola, eu não sei quem foi que disputou lá o atacante nosso com o zagueiro, não tocou em ninguém, assim, acho que deu uma raspadinha. Foi Thailson. Thailson, aí sobrou pro Leonardo e o Leonardo deu por cima do goleiro, né? E teve um gol também contra o Palmeiras, que a gente venceu por 2-1 lá no Parque Antártica também. Gol de Leonardo, né, esse jogo aí. E assim, era uma jogada nossa, né? E assim, o tiro de meta é importante pro goleiro, porque assim, o tiro de meta tem que passar do meio campo, essa é a verdade, né? Porque um tiro de meta que chega no meio campo, você pode trazer um contra-ataque. Então, verdade. Assim, a referência nossa é que passe do meio campo, né? Porque aí já é um perigo de gol para a nossa equipe, ofensivamente, né? Mas assim, eu botava um pouquinho mais de força, né? Porque o goleiro trabalha muita força, é potência, né? O goleiro tem que trabalhar força. O goleiro não trabalha resistência, porque o goleiro tem que ter explosão. Verdade. Então, assim, a explosão faz parte do dia a dia do goleiro. Então, eu não fazia muita musculação, né? Mas isso é uma coisa genética mesmo, né? E assim, também você não adianta ter força sem direção. Aí é bombão. Mas a gente sempre colocava numa referência e acontecia alguns gols. Mas teve um lance em Itacuruba, que alguns torcedores podem até lembrar que esse jogo acho que foi ao vivo. Um jogo que a Globo transmitiu. Eu bati um tiro de meta e a bola quicou, cara, ali acho que entre o pênalti e a pequena área, quicou no chão e o campo era duro, né? Quicou e passou por cima do goleiro. Eu olhei pro banco assim, ele fez assim, ó. Um pouquinho mais devagar. Mas assim, você tem que também pegar a favor do vento, enfim, tem alguns detalhes também que é importante. Mas assim, já jogar na ressacada, né, quem tiver algum jogador aí que tá assistindo nossa live, jogou lá, quando a gente pega o vento sul ali da ressacada, meu filho, a bola vai e volta. E se a gente bate de meta, ela chega no meio de campo, volta, e o nosso zagueiro tem que tirar de cabeça, porque senão ela... Mas assim, era uma genética e acabou sendo uma arma, né? Onde eu joguei, porque você jogar a bola lá perto da área, então já é uma grande jogada. Hoje em dia não acontece mais, porque hoje o treinador ele quer que o goleiro saia jogando, né? Para não dar esse mão e perder a primeira, a segunda bola. Então hoje o futebol mudou. O goleiro ele não precisa ter essa potência, ele precisa ter a qualidade de jogar com os pés, de ter uma certa força, obviamente, mas assim, ter mais direção, ter mais tranquilidade quando a bola estiver com o pé. O futebol foi evoluindo, né? Mas tu começasse no gol mesmo, Bosco, ou tu fosse pro gol? Cara, na verdade, eu comecei a minha vida no esporte jogando vôlei pela Caixa Econômica Federal, lá no Janga. Tu gostava de uma ondinha também, né? Também. De um surf. Mas o meu primeiro esporte era o vôlei, porque eu jogava na quadra ali do condomínio, no Posto Prado do Janga, onde eu morava, e era a nossa turma, né? Então, aí tinha um clube da Caixa perto, e aí eu pagava a mensalidade e ia jogar lá. Então, eu joguei alguns torneios, né, estaduais pela Caixa, e foi meu esporte, assim, que eu
Meu primeiro esporte que eu realmente me identifiquei. E eu gosto muito de jogar vôlei, jogo até hoje. É um esporte muito gostoso. Só que, como eu morava na praia, né? O Janga ali é na praia, né? Na parte litorânea ali de Paulista, né? E Sim. todo dia eu tava na praia, cara. Então, vendo os caras surfando, eu tinha um amigo, eu não tinha prancha, porque prancha era cara, é caro, né? Mas eu tinha um amigo, cara, que chamava Tony. E ele foi um cara que eu tenho um carinho muito grande, muito especial por ele. Porque ele me emprestava a prancha dele para surfar. Quando eu tava indo pro mar, ele tava voltando, né? Indo embora, aí ele, poxa, toma aí, vai lá. E eu pegava a prancha dele e ia surfar. E ele me ensinou também a subir na prancha, enfim. E depois ele foi ser cinegrafista da Globo e ele fez muitos jogos meus no Campeonato Brasileiro e tal. Enfim, hoje ele mora em Brasília, um cara que tem muito carinho. Então aí, nesse período aí de surf, de maré alta, maré baixa, eu acabava jogando a peladinha que os meus amigos também jogavam na praia. E um dia eu fui no gol lá, rapaz, o pessoal falou, rapaz, é bom, rapaz, tem jeito, leva jeito e tal. E o meu amigo Brasília, ele me chamou para fazer parte de uma pelada que ele fazia, que ele jogava, né? Os veteranos do Janga. O presidente era o Bob, meu amigo Bob, eterno Bob. E comecei a jogar, me destaquei lá, os caras gostaram e me incentivou a procurar um clube, cara, pra fazer um teste, porque viram, né? Tinha altura, sabia, né? Pegava Tem as manhas. Tem as manhas e tal. E eu fui, cara, fiz o teste, passei e comecei a encarar como profissão e graças a Deus deu certo. Eu nunca tinha te visto, assim, sabe, Bosco? Mas eu conheci tua menina mais velha, que do teu primeiro casamento, né? Sim. Porque eu fui vizinho da tua ex-mulher. É mesmo? Aí ela, lá naquele condomínio lá do Cordeiro ali, sabe? Sei. Ali. Então, morei ali, aí eu conheci, assim, eu vi ela de vista, assim, né? A Thaísa, né? Mas isso. Mas não é do meu primeiro casamento, não. Eu sou casado uma vez só. Mas foi um relacionamento que eu tive antes de conhecer minha esposa. Mas eu sou casado uma vez só. Dessa época aí, né? Isso, lá de trás, né? Do Janga. Eu tinha 16 anos, cara. 16 anos, isso aí mesmo. Aí eu conheci, assim, mas de vista, né? Não tinha muito contato. Sim. Ela deve estar uma moça hoje, né? Porque sim, isso aí tem mais de 20 anos já. Já tem 2 filhos já tenho 2 netos já. Legal. É vô, pô, eu não sabia, não. Opa. Eu fui vô com 36 anos. Eita. Meu neto já tem. Aí, Bosco, tem um vizinho teu aqui mandando um abraço. O ex-vizinho teu, né? Que é o Cabuloso do Esporte, que mora no conjunto Praia do Janga lá. Mandando um abraço pra vocês. Ei, Cabuloso, um abraço, filho. Bom demais. Ele tá dizendo aqui que o varanda é teu. Não é meu, não. O varanda do Esporte. É do meu irmão. Assim, é mesmo, Bosco? Meu pai que arrendou lá e meu pai faleceu em 2014 e meu irmão já trabalhava com ele. Na verdade, meu irmão é que tocava o restaurante, né? Mesmo com meu pai vivo. Mas tinha um varanda e tinha um Maré Cheia também, lá em Piedade. Maré Cheia. Isso, também era do meu pai. Mas aí ele fechou e ficou só com um varanda, aí meu pai faleceu e meu irmão continuou. Não é meu, né? É do meu irmão. Assim, né? Tocando. Tá na família, né? É da família. Né? Não paga, né, Bosco? Vai comer lá, não vai pagar, né? Pronto, é isso aí. Vamos comer lá o parmegiano lá, que é o carro-chefe. É o carro-chefe. Aí não pago, não. Ô, Bosco, o Rafael Estevam, aqui, oficial, tá falando que começou a torcer também pelo esporte na sua época e falando das vezes que você foi cotado várias vezes para a seleção, chegou aí também para a seleção com o Luxemburgo, não foi, Bosco? Eu fui com o Luxemburgo, a minha primeira convocação foi com o Luxemburgo para 2 jogos, depois eu fui com o Candinho para os jogos da eliminatória contra a Venezuela, e depois o Leão foi para a seleção e eu fui mais 3 jogos com o Leão, né? Então, foi o Luxemburgo, o Candinho e o Leão. E a relação com o Leão, Bosco? Cara, pra mim foi maravilhoso, cara. Eu grato por ter trabalhado com ele. Pouco tempo, né? Ele passou pouco tempo no esporte ali, né? Tivemos um ano maravilhoso, principalmente no segundo semestre, quando ele chegou. E realmente o esporte deu outra cara pro esporte naquele ano, né? 2000. E foi um cara que muito profissional, extremamente profissional. Só não gostou de treinar com o Leão quem era jogador que não gostava de ser muito profissional, né?
que gostava da noitada, que chegava atrasado para o treinamento, e com o Leão não funcionava assim. Então ele foi muito exigente por onde passou como treinador. E assim, cara, para mim, eu adorei trabalhar com ele, porque apesar dessa exigência dele, mas ele tinha um outro lado também, né? E esse outro lado dele é maravilhoso, né, como ser humano também. Então, a minha relação com ele foi a melhor possível, e eu fico muito honrado e feliz por ter trabalhado com ele no esporte e na seleção também. Que legal. Bosco, tem duas perguntas aqui que eu achei fantástico. Primeiro é um questionamento, a gente não sabe se realmente isso aí foi ventilado só, né? Na época do São Paulo, chegaram a falar que tinha um time da Europa interessado em tu, e tu preferisse ficar no São Paulo mesmo sendo reserva naquela época, né, do Rogério. Isso procede mesmo? Sim, procede. Foi assim, a gente estava concentrado para o jogo contra o Botafogo da quarta para quinta, e na quarta-feira estava tendo a rodada pelo Brasileiro, né, como tem até hoje, né, rodada na quarta e rodada na quinta também. Eu acho que 1 ou 2 rodadas na quinta, né? Não sei se tem, porque agora está no sábado, domingo de manhã, enfim. Mas na época a rodada principal era na quarta e ficava 1 ou 2 jogos para quinta-feira. E a gente estava concentrado, vendo um jogo na televisão, na Globo, e quem deu essa notícia foi o cara que estava narrando. Não lembro agora quem estava narrando esse jogo, mas ele falou que, falando do jogo do outro dia, né, São Paulo e Botafogo e tal, e ele falou que eu estava sendo... o São Paulo tem recebido uma proposta de um time da Itália, mas eu não veio até a mim, só pro clube, né, diretamente pro clube. E aí teve no outro dia o jogo, e a gente venceu o jogo, acho que por 1-0, acho que 3-0 o Botafogo, e no outro dia o São Paulo que renovou meu contrato, para eu não ir para a Itália, né? E o diretor na época, o João Paulo, falou assim que eu só ia para a Itália para fazer turismo, porque naquele momento eu não iria, não. E assim, eu fiquei feliz, né? Porque você ser sondado, né? Ter uma proposta concreta de um clube da Itália, para mim foi gratificante, mas também foi muito bom passar mais um tempo no São Paulo, né? Acho que meu contrato vencia em dezembro, eles renovaram em agosto, alguma coisa assim. Para mim foi bom também, né? Antecipou, foi bom também, porque o São Paulo é uma referência no futebol mundial, né? Então, para mim foi bom. Maravilha. Tem o Marcos aqui, Marcos Alves Portela, tá falando aqui que as 2 comemorações ficaram marcadas para ele como São Paulino. E nesse lance de comemoração, tem uma pergunta do nosso amigo, que, assim, um cara enciclopédia também, que faz parte do consulado. Ele não tá participando da live, mas ele mandou no direct para mim, que teve um entrevério aí numa comemoração tua, a torcida ficou meio chateada lá, porque comemorou, eu acho que o São Paulo ganhou de 1-0, foi uma coisa assim, o Sport tava numa fase não estava muito boa, e o pessoal ficou chateado por causa de uma comemoração muito assintosa. A reportagem lá para Pernambuco também vendeu uma outra coisa também, né? Então, chegou a tu isso aí, Bosco? Sim, chegou, logicamente. Assim, cara, naquele jogo específico, no gol do Souza, né? No caso sim, do sim. Show. Logo do Souza. Ali foi assim, o Sport estava ganhando de 1-0 e ali foi o gol do empate. Mas assim, a minha comemoração não foi porque era o Sport. Eu ia comemorar do mesmo jeito, porque o Souza, como eu falei aí, ele é um irmão para mim. E naquele momento, ele estava vivendo um momento delicado no clube, né? E o torcedor pegando um pouco no pé dele e tal, não fazia gol, e ali, assim, como a maioria dos jogadores já viveu momentos ruins no clube, né? Mas eu, por ser muito próximo dele, eu acabei me sensibilizando com ele, né? E passei junto com ele esse momento difícil dele. E quando ele fez o gol, cara, pra mim não tava nem, sabe,
não tava nem vendo qual era o time que estava jogando. Exatamente. Eu olhei pro Souza, pulei a placa e fui abraçar. Falei assim, caramba, você tava merecendo esse gol. Tanto é que nos gols seguintes eu tava comemorando normal, mas com o Souza foi mais caloroso pelo momento que ele estava vivendo. Só que, obviamente, que eu entendo esse sentimento do torcedor, né? E assim, em respeito, nos jogos seguintes eu não comemorei, porque chegou até a minha pessoa, né? Até meu irmão falou para mim também, falou assim, quando vem aqui, ela dá uma segurada e tal. Eu falei, não, cara, pode ficar tranquilo, não tenho nada, não é... Dá uma segurada, deixa comigo, né, Bosco? Dá uma segurada, deixa comigo. Mas nada assim de extravasar, não. Era uma coisa minha, porque eu sempre fui vibrante dentro de campo. Né? Quem lembra da minha época do esporte, cara, eu ficava correndo ali a área todinha de uma lateral para outra quando o esporte fazia gol. Então isso é de mim, Lembro. Eu sou assim, eu gosto de celebrar. Sim. A vida é uma celebração, né? Você tá vivo é um presente, você tem que celebrar. Mas não foi nada em relação ao esporte, porque tinha saído do esporte, nada disso. São pessoas maldosas que vivem de matéria ruim, que fez esses comentários infelizes, mas nada ali. Tanto é que depois teve 2, 3 jogos que o São Paulo jogou com o esporte, e o São Paulo fez gol, e eu fiquei lá no banco, sentadinho. Eu nem ia mais para trás da placa lá aquecer, ficava lá justamente para não ter nenhum tipo de polêmica. Mas eu entendo o torcedor, né, que fica chateado porque, né, teve um ídolo, um clube que se identificou tanto, e você ter esse tipo de comemoração, eu entendo, né, até concordo. Mas naquele momento não foi nada disso, foi realmente um abraço de um amigo que estava passando pelo momento ruim, e eu tinha que abraçá-lo. Não poderia ser ali o meu filho e os meus irmãos jogando. Eu ia abraçar no mesmo momento, porque era o momento do Souza que ele estava merecendo aquilo ali, entendeu? Então, podia passar em branco, né? Não podia passar em branco, mas eu entendo, faz parte. Tanto é que muitos jogadores, né, fizeram gols contra seus ex-clubes e não comemoraram, levantaram a mão, e enfim. Se eu tivesse em campo, jogando naquele jogo, eu não iria até o Souza, obviamente, porque eu estava muito longe. Ali sim eu ia ficar mais contido. Mas como eu estava perto dele, o gol foi justamente atrás da barra, eu estava atrás daquele gol. Então, para mim, foi muito cômodo pular e vibrar com ele. Tanto é que eu abraço ele e depois eu fico quieto. Né? Mas passou. Passou, e isso não vai manchar a relação que eu tenho com o clube, com o torcedor e vice-versa. Beleza. Obrigado, Breno, pela pergunta. Deixa eu falar aqui. O blog do Cleidi, ele tá falando aqui, Bosco, que o jogo não foi em Pojuca, não foi em Jaboatão, aquele que eu tava comentando aqui da reposição. Foi em Pojuca contra o Intercontinental, e ele tava no jogo. Então foi 2, porque Hélio dos Anjos falou na entrevista que foi lá em Jaboatão, e eu vi o lance pela TV, depois até reprisou os malas lá falando direto e mostrou várias vezes o lance. E teve esse jogo também que eu não vi, esse do Intercontinental eu não vi. Se ele tava lá, então tá dizendo, já foram... E como o Bosco falou, né, já era uma característica também, né, de jogada. Acabava sendo mais uma situação de gol, um lance de gol, né, possível lance de gol, né. Sim, sim. Bosco, qual que foi o time que ficou marcado? A gente tá com 5 minutos aqui para concluir a live. Qualquer coisa, se cair, a gente só volta para se despedir do pessoal aqui, né, para não ficar chato, né. Maravilha. O time que ficou marcado aqui na tua carreira, na tua história, aquele time, vamos falar de todos os tempos, né? Se for do esporte, melhor ainda. Mas fala um do esporte e um de todos os tempos. Assim, cara, pra mim, como jogador jogando, né, atuando, existiram 3 momentos na minha carreira. Eu não vou citar um porque... fica injusto também. Fica injusto. A história é tão rica, né? Exato, não é ficar em cima do muro. Mas assim, seria muito injusto, porque aquela lá foi tão maravilhosa quanto, entendeu? Então assim, e assim, são 20 anos de carreira, né? São 20 anos jogando profissionalmente, então peguei elencos maravilhosos, né? Jogadores fantásticos. Mas assim, o que fica na memória são os elencos e o time que venceu, né? O vencedor.
Aquele que marcou, tá na memória do torcedor, tá na sua memória, tá no seu armário de troféus, enfim. Cara, são três momentos. O Sport 98, fantástico. que foi maravilhoso. A gente foi campeão invicto. 24 jogos, cara, tomamos só 9 gols e fizemos 60 e poucos gols. E fizemos um campeonato brasileiro maravilhoso. O de 2000, do Sport 2000 também, que nós ficamos ali, acho que em 5º lugar no brasileiro, a gente foi campeão, né? Pentacampeão pernambucano, vice-campeão da Copa dos Campeões, e fizemos um brasileiro fantástico. E Fortaleza 2004, cara. Esses foram os 3 momentos da minha carreira que tá marcado na minha memória. Quando eu lembro desses momentos, eu me alegro muito, porque foi muito importante para mim como atleta e para o torcedor como torcedor. Então, para mim, realmente esses 3 momentos foram os mais importantes da minha carreira jogando, né? Obviamente. 98, 2000 e 2004 no Fortaleza, onde teve o acesso, né, da Série B para a Série A, onde nós tínhamos ali só 2% de chance de subir. E foi um ano que o torcedor celebra até hoje, né? Então, esses 3 momentos, os melhores momentos da minha carreira. E o jogador, Bosco, que essa pergunta foi do Lipe Legítimo, e também o Damião tá mandando aqui mais uma pergunta aqui, que ele tá perguntando qual foi o melhor jogador das duas passagens do Sport. Mas antes eu quero mandar um abraço pro Givaldo. O Givaldo tá aí acompanhando a nossa live. Ah, sim. O Panelinha, o eterno lateral. Carrinho, meu. Ai! Carrinho era com ele. Doido. Bosco, vamos fazer o seguinte, pra gente não perder o fio da meada, vamos voltar aqui só pra você responder essa pergunta e a gente se despedir aqui do pessoal, que já vai cair aqui daqui a 1 minuto. Tá bom? Pessoal, volta aí, tá? Bosco tá de volta aqui daqui a 1 minuto. Fazendo uma live solidária amanhã, tá? No horário das 19 horas. 19 horas, horário aqui do Brasil, tá? Que hora é essa aí, Bosco, agora? 9 horas. 9 horas, né? É 2 horas, né? 1 hora de diferença, né? Uma hora, Aí é 10 horas da noite, né? Aqui é 9, Maravilha. Então amanhã aí são 6 da noite. Aqui são 19 horas. E vai iniciar essa live solidária. Vai ter inclusive leilão de camisas, várias camisas lá. E o Givaldo pediu pra gente dar essa força. E tem uma luva minha também que eu dei pro filho dele, o Cauã. Ele é uma luva que tem um valor sentimental muito grande pro Givaldo, né? O seu filho faleceu e eu tinha dado essa luva para ele vai estar sorteando essa luva também na live. Só que aí eu fui, só que assim, tem uma condição, eu tenho que dar uma camisa de volta, né? Então já tá aqui separada a camisa do Givaldo e ele vai presentear é uma coisa que para ele vale mais do que dinheiro, entendeu? Vale. Foi uma luva que eu dei pro filho dele. Então a coisa mais preciosa que ele tinha, que ele perdeu, mais um dia ele vai encontrá-lo, né? Com certeza. E vou ver se eu consigo. Melhor para mim aqui como marquei a live com vocês, 8 horas, né? Ele já tá aqui, tá agradecendo a gente. E nós que agradecemos, Givaldo, por participar de um momento tão bonito aí, da história aí que você tá construindo aí com o pessoal de Panelas. A gente que agradece por você permitir, né, a gente participar, divulgando essa tua live aí. E Bosco, né, que já tem também uma história rica aí com você, né? Vocês sempre se conversam. E ele tá aí também agradecendo para você. Tem também o Toninho, pediram para mandar um abraço pro Toninho, para você mandar um abraço pro Toninho. Só que agora eu não tô lembrando aqui quem foi. Pois é, eu quero saber qual é o Toninho, né? Eu conheço alguns Toninhos. Deve ter sido o Tony, né? Que você falou lá, né? Pode ser, seu amigo, né? Exato, o Tony, exato. Pode ser, mas eu não conheço ele como Toninho, né? Pode ser que a pessoa conheça ele como Toninho, mas assim... Mais carinho, né? Mais carinhoso, né? Mais íntimo, né?
Mais íntimo. Se for o Tony, um grande abraço pro Tony, cara. Meu amigaço, não, mas maravilha. Parceiro. Maravilha. Aí, e voltando à linha do raciocínio, né? Como diria Capitão Nascimento, né? Não sei se tu assistisse. Como o jogador que tu, assim, mais vem na tua memória de cara, assim, Bosco, quando tu lembra das duas passagens que você teve pelo Sport? Leonardo, cara. Leonardo foi fantástico. Foi um jogador que foi talvez o melhor atacante que eu joguei. Porque o Leonardo era assim, cara. O Leonardo, ele fazia muito gol, mas se você for olhar os gols dos outros jogadores, era tudo passe do Leonardo, né? Então, muitas vezes o Leonardo chegava na cara do gol. Nildo tem muitos gols assim, e Leonardo chegava e tocava para ele, assim, na cara do gol. E um jogador que foi fantástico jogar do lado do Leonardo. E com certeza não é demagogia, não é porque é em memória, mas é verdade. Foi um jogador espetacular. Quem jogou com ele sabe, né? E um jogador só não foi completo por causa, não sei, estatura, mas assim, no que ele foi de melhor, ele foi excelente. Que era fazer gol, era velocidade, era driblar, fazer tudo em passe para dia a dia. Com ele, sabe? Tá aí o Givaldo, que não me deixa mentir. Como pessoa, mas assim, como jogador, ele foi o melhor. O próprio Nildo falou isso aqui na live. Nildo fez uma live há 2 semanas atrás e ele comentou essa solidariedade, né, que ele tinha de passe, de se posicionar e também deixar o companheiro, né, numa condição de também participar e fazer os gols, né? E ele destacou isso aí como uma qualidade de gênio mesmo, né, que o Leonardo tinha, né? Fora o goleador que ele era, né? E tantas alegrias que deu pra gente, ele tinha essa característica que era marcante mesmo. E aquela camisa ali, Bolsa? Foi de qual seleção ali? Ali foi de 99. Acho que não, foi de 2000. Foi quando o Leão foi para a seleção e no jogo contra a Colômbia, as eliminatórias, o primeiro jogo de Leão na seleção, jogo lá do Morumbi. E o Brasil ganhou de 1-0, gol de Roque Júnior aos 47 minutos. Aquele jogo, né? O pessoal joga bandeira e tal. Mas foi ali que a seleção começou a trilhar o seu momento, né? O Penta. Engraçado que foi no campo onde tu fizesse história depois, né? Exatamente, também, né? Cara, exatamente. Foi do lado do Rogério, né? Que o Rogério era o goleiro na época, era eu e o Rogério. Exatamente. Foi desenho, né? Do futuro, né? Exato. E aí, lá, assim, quando você ia para a seleção, você ganhava 2 camisas da seleção, né? Das outras convocações, eu peguei a minha mesmo de goleiro. Então, algumas eu presenteei, outras estão aqui em casa guardadas. Mas essa aqui eu peguei especial para autografar e deixar no quadro, né? Para deixar eternizada aí, porque foi um momento assim marcante na minha vida. Foi um momento marcante também para o torcedor da época, né? Que viveu esse momento, que se alegrou junto comigo com isso. Porque você ter um jogador do seu time sendo convocado de orgulho. Então, foi muito importante para mim e para o torcedor também que viveu aquilo. Então, nada mais justo do que deixar ali e relembrar esse grande momento, né? E na falta de um, a gente tinha 2, né? Que era convocado assim, né? Era você e o Leomar, né? Isso, Eu não cheguei a ser convocado junto com o Léo. Eu acho que o Leomar, ele foi depois. Ele foi na segunda ou na terceira. Não, o Leonardo, eu acho que ele foi convocado para ir para a Copa América, se eu não estou enganado. Aquela Copa das Confederações, o Leomar foi. Copa das Confederações, exatamente. É isso aí. Copa das Confederações. Eu não tive esse prazer de ir junto com o Léo, né? E o Léo também era fantástico. O Leomar era, pelo amor de Deus, jogador magrinho, ninguém dava nada para ele, mas bicho bom de bola.
Era bom mesmo. E gostava de fazer um golzinho de cabeça também, né? Primeiro pau era com ele, meu irmão. Primeiro pau ali era com ele. Era bom demais. E por ser alto, magrinho, por ter tempo de bola, então ajudava muito, tanto no ataque também como na defesa, né? Que ele voltava para ajudar no escanteio, em falta lateral. Era um grande ajuda pra gente. Maravilha. Bosco, o Damião perguntou aqui, lembrando de 2000, né, daquele esquadrão, né, de 2000 que a gente tinha, ficou um sentimento de algo mais, assim, um sentimento que vocês poderiam ter sido campeões brasileiro naquele ano, na verdade bi, né, de 87 e 2000 também? Ali foi um momento, era o nosso momento ali, né, e infelizmente a arbitragem tirou da gente esse sonho, né? Deu um pênalti lá pro Grêmio e não deu pra gente em cima do rosto, que foi um absurdo de pênalti. Ali foi um absurdo. Mas, infelizmente, cara, não é interessante pro futebol no Brasil chegar um time do Nordeste a ser campeão mais uma vez, né? E o Sport sofre com isso, o Fortaleza sofre com isso, né? São os dois times do Nordeste que eu joguei e eu vejo como esses clubes sofrem, né? Você faz investimento, você se abdica de tantas coisas e você tem um time para ser campeão e você não consegue por força maior, não por qualidade dentro de campo, porque o nosso time era muito superior ao do Grêmio e aconteceu o que aconteceu. Mas a gente espera que um dia isso possa mudar, porque o esporte a torcida maior. Beleza, do Flamengo é maior porque é do Brasil todo, mas a torcida do esporte também é enorme. Estrutura por estrutura, a do esporte é bem melhor. Então, está, né, no Rio de Janeiro, onde é sede, CBF, essas coisas todas. Então, tô dando um exemplo do Flamengo, mas existe. Como poderia, assim, do Rio mesmo, o único que tem estádio próprio, por exemplo, é o Vasco, né, que joga no seu próprio estádio. Não tá nas melhores condições, né, mas seria o único time realmente que tem um estádio que é seu. Né? O Fluminense não joga no seu estádio, o Flamengo não joga no seu estádio, tem um estádio, mas não joga, né? O Botafogo tem o João Avelange, né? Que é o estádio que foi da Copa do Pan-Americano, né? Aqui do Rio de Janeiro. Sim. E é um estádio que é cedido, mas no Rio mesmo os quatro, vamos dizer assim, em estrutura ficam atrás do esporte por conta disso. Sim, né? Com certeza. O Flamengo hoje, que tem uma estrutura melhor no Rio, tá com essa estrutura há 4, 5 anos atrás, né? De 4, 5 anos para cá. O Sport já tem a estrutura desde quando? Com CT, com estádio, entendeu? Então, é mais assim. São Paulo, o Santos não tem a estrutura que o Sport tem, ali o Corinthians começou até agora, o Palmeiras e São Paulo é o que tinha a estrutura antes, né? Sim. Mas enfim, o 2000 a gente poderia chegar mais longe, poderia ter ganho ali a Copa dos Campeões e ter chegado na Libertadores. Sim. Mas por detalhe a gente não conseguiu. Mas o brasileiro foi a maior decepção, né? A nossa, assim, nós sentimos mais quando nós fomos eliminados pelo Grêmio, mais do que contra o Palmeiras lá na Copa dos Campeões. Mas a gente poderia ir mais longe, mas infelizmente não deixaram. Verdade, Bosco. O pessoal do consulado de Montreal tá falando aqui que se Nildo não se machuca e não fosse a arbitragem, a gente teria sido campeão, realmente. Tem isso o pessoal também. Tá perto de você aí em Montreal. Tem isso também. O Nildo foi o grande jogador daquele ano. E você perdeu o jogador mais importante do
do time naquele ano, pra gente foi uma queda. E da maneira que foi também, né? Você perder pro jogador foi negociado, foi para um lugar melhor, ou por uma lesão simples, mas da maneira que foi, a gravidade da lesão foi pior ainda, né? Maravilha. E realmente a gente sofreu com aquilo e o time cai até um pouco. O Nilo tá jogando uma maravilha aquele ano, rapaz. Tava coisa linda mesmo. Ele jogou, ele sempre teve um destaque, né, no time do Sport. Mas aquele ano foi especial para ele. Tava sendo, né, especial. Sim. Mas a gente conversou para ele, cara, uma sobriedade do Nildo, falando até desse momento que ele, né, poderia, né, ter assim uma raiva até do Domingos mesmo, né, que foi quem causou a lesão e tudo. Mas causou não, né? Foi uma situação, né? O cara ninguém faz, assim, tem quem faça, né? Mas não foi o caso, né? Ele mesmo comenta, ele, né, leva assim, de um lado positivo da situação, que eu, conversando com ele aqui no dia, e já vi, né, outras vezes ele comentando sobre o assunto, é espetacular mesmo. Bosco, e o futuro, Bosco? Hoje tu tens uma consultoria, é isso? Bosco? Hoje eu tenho... Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, agora sim. Tá. Hoje, assim, nós temos uma empresa aqui familiar, né, aqui nos Estados Unidos, onde eu passo mais tempo, mas eu trabalho em parceria com a BLB Sports, que é do meu ex-agente Luciano Couto, né, que tem alguns jogadores no Brasil e na Europa. Na verdade, tem muitos jogadores no Brasil e na Europa. E ele me chamou para trabalhar junto com ele já faz aí uns 2 anos. Então a gente tem uma parceria com alguns jogadores e trabalhando para que a gente possa ter mais jogadores. Então, assim, são essas 2 funções. E assim, eu estou começando também a voltar com os treinamentos de goleiro aqui, né? Porque tem alguns goleiros que pedem um treinamento e tal, e meu filho me ajuda também muito nisso. E meu filho também é goleiro também, né? E muito bom. Legal. Se estivesse no Brasil, seria melhor que eu. Na verdade, ele é melhor que eu. Mas é isso, a gente... Tu tem que estar envolvido no futebol, cara, de uma certa forma, porque o futebol ele é muito bom, o ambiente, tudo que envolve o futebol é muito bom. Então, tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje, foi através do futebol. Então, eu não posso ser ingrato e deixar o futebol assim para lá. Não, muito pelo contrário. Tudo que se fala em futebol e eu tiver oportunidade, tiver tempo, pode ter certeza que eu vou estar disposto a fazer parte, a ajudar, enfim. Maravilha. Bosco, uma última pergunta. Se fosse, vamos dizer, no tempo de hoje aí, você morando aí nos States e assim, de repente até jogando profissionalmente aí, tivesse pintado uma oportunidade para você jogar pela seleção americana, pela tua ligação com o país hoje aí, que você tá morando aí, tá vivendo esse país, você iria? Já tinha principal. Eu acho que não pode você vestir 2 camisas, né? A principal, não sei como é que é isso. Uhum. Mas, assim, seria o momento, né? Não posso te falar isso agora. O momento que ia falar muito sobre essa situação. Mas, é claro que não tem nem comparação, né? Você comparar a camisa brasileira com a camisa americana, né? Não tem, em termos de futebol, do nosso futebol, não se compara, né? Então não teria tanto impacto, né, como tem você vestir a camisa da seleção brasileira. Mas eu acho que seria uma coisa muito de momento, né? Tipo assim, não quero, ou pode ser, entendeu? Não tenho como te responder agora, mas primeiro eu acho que não poderia, porque eu já tenho vestido uma outra camisa. Mas assim, por exemplo, se o meu filho chegasse aqui e me investisse mais no futebol, talvez ele chegaria, porque assim, aqui tem goleiros bons americanos, né? Mas assim, é uma posição ainda que é muito carente ainda, sabe? Então vem muito goleiro de fora ainda jogar aqui na MLS.
Então, se fosse um pouquinho mais cedo e aqui também tivesse categoria de base, como aqui não tem categoria de base. Então, meu filho talvez seria um possível jogador, já que ele é americano. Figurante aí, né, pra americano, então eu acho que ele seria um possível. Junto com a minha pergunta, aí terminou o Alexandre fazendo uma pergunta aqui também, Bosco. Qual foi o teu melhor jogo com a camisa do Sport? Se você se lembra. Cara, eu fiz até essa matéria esses dias aí, né? O pessoal da Globo me pediu 3 jogos. Cara, assim, tiveram grandes jogos aí marca mesmo, e o que eu lembro assim de detalhes é o jogo contra o Palmeiras no Parque Antártico, deu por 2-1, e o jogo contra o São Paulo, a semifinal da Copa dos Campeões. São os 2 jogos assim que tá muito firme na minha memória, né? Porque assim, é muita coisa, né? Então você acaba esquecendo muita coisa. Né? Teve um jogo também importante na minha carreira que eu não citei porque, por esquecimento, foi o jogo contra o Flamengo no Maracanã, quando a gente ganhou 2-1. Ali também foi um jogo muito importante pra gente e pra mim também, porque no final eu acabei fazendo uma defesa difícil do Adriano ali no final, né? Mas eu acho que o momento mais assim foi 98, Palmeiras Sport no Parque Antártico. Acho que foi o meu melhor jogo pelo Sport. E aquele jogo, daquele ano, a gente foi eliminado pelo Palmeiras, né? Na Copa do Brasil também, né? Isso. E depois nós saímos pro Santos, né? Isso, caiu no Brasileiro pro Santos. A gente venceu. Foi toda aquela situação, Viola, paparazzi. Que aquilo ali acabou influenciando no outro jogo lá, né? Porque aconteceu aquela confusão, mas o Sport pode ter certeza que foi responsabilizado por tudo aquilo. Então, quando você vai jogar lá, a arbitragem sabe, acha que os jogadores são de confusão e tal, e acaba sendo aquilo ali. Mas enfim. Mas foi um ano bom pra gente, né? 98 foi um ano maravilhoso também. E o Santos estava numa fase boa também e tinha a vantagem de jogar, né, mais 2 jogos em casa. Se a gente tivesse essa vantagem, pode ter certeza que seria a gente na outra fase. Mas com certeza. Não teve essa oportunidade, né? Verdade. Bosco, é legítimo, né? Todo mundo, pra gente fazer esse encerramento aqui, é muito legítimo o torcedor do Sport ter você, né, como um dos ídolos eterno, né, do esporte, porque você teve dentro de vários times que realmente se sagraram, né, muito próximos ou com muitos títulos, né, Pernambucano, Copa do Nordeste, também as grandes campanhas, né, que o esporte teve, das 5 melhores campanhas que eu digo que o esporte teve, né, dentro de todos os tempos, tirando 87, que foi campeão, e teve dos anos 90 toda a trajetória, você praticamente das 5, 4 você estava presente. Só 2015, essa campanha que a gente teve depois, que já foi nessa nova era aí do futebol, que você não estava. Então é legítimo o torcedor ter você como um dos ídolos, eu tenho você também como um dos ídolos, só que aí o coração fica dividido, você e Magrão, né? Disputa a posição, vamos fazer igual a L dos Anjos, quem for melhor entra em campo. Viu, Bosco? Mas eu queria te agradecer em nome do Consulado Campinas por esse carinho que você teve com a gente, você deu teu tempo aí, e a gente até fez esse ajuste, né, de horário para poder se adequar à tua realidade também aí. E o agradecimento é, assim, de coração aberto mesmo. E o convite, o momento que você estiver aqui por Campinas, por São Paulo, estiver passando por aqui, conhecer nosso consulado também, que vai ser muito bem recebido. Maravilha, cara. Eu que agradeço aí por essa oportunidade de poder relembrar, né, os momentos marcantes vestindo a camisa do esporte. Eu fico feliz pelo carinho do torcedor ainda, né, pelo nosso trabalho, né. Eu falo de mim, mas assim, tem tantos jogadores que o torcedor tem carinho, né, dos jogadores do passado. Isso é importante pra gente que parou.
porque isso mostra que a gente fez um trabalho bem feito. Eu fico Maravilha. feliz por ter feito o torcedor feliz no momento que eu estive lá, e sem sombra de dúvida fui muito feliz também vestindo essa camisa. Então, obrigado aí pela essa oportunidade, agradecer a todos que entraram, que mandaram um abraço, que se manifestaram de alguma maneira. Obrigado a você, obrigado também por ter às 19 horas ao lado daí, mas assim, obrigado por esse ajuste aí, por me dar essa condição de poder fazer parte. Com certeza. Queria agradecer agora ao pessoal que participou da live. Amanhã a gente está aqui de volta com o Estevam Soares, como a gente citou aqui, campeão de 87, junto com o Rogério, né, com aquela equipe Marco Antônio, Ribamar, Robertinho, toda essa galera aí. Amanhã a gente está aqui às 19 horas, 18 horas no horário de Bosco. Então, Bosco, mais uma vez obrigado. E pelo esporte, valeu, tudo. Valeu, meu irmão.